gostava de partilhar a emoção que eu sinto, quase o amor que eu sinto, que todos nós colocamos ao serviço dos nossos doentes diariamente. Ana Carreira lidera a equipa de marketing nas áreas de Oncologia e Neurociências. Com formação académica em Comunicação Social, trabalhou 11 anos na banca até se juntar à Novartis em 2009. Desde então, o seu percurso fica marcado por várias funções, sempre na Oncologia. Diz que o confronto pessoal com o cancro no seu seio familiar continua a ser o motivo para enfrentar o mundo todos os dias. Está hoje connosco no podcast. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, obrigada. Quem é a Ana? Como é que descreverias? Então, a Ana é uma pessoa super otimista que acredita mesmo que é capaz de mudar o mundo. E eu acho que assim, em poucas palavras, acho que era assim que eu me descrevia. Porque a indústria farmacêutica, como é que a Novartis surgiu na tua vida? Então, a Novartis surgiu na minha vida numa altura, eu trabalhava na banca, e nessa altura já tinha 11 anos e começou a crise financeira e eu comecei a acreditar que se calhar não era exatamente aquela área que eu queria continuar a seguir. E surgiu uma entrevista para a área de comunicação e associações de doentes, por casualidade, e eu, que tenho, no fundo, o meu background nesta área e sempre muito com o bichinho da comunicação, eu achei, isto é completamente a minha cara, também juntando o facto que há relativamente pouco tempo a minha mãe tinha passado por um cancro de mama, que obviamente me alertou de outra forma para tudo o que são temas relacionados com a oncologia. E eu achei, isto é a minha hipótese de mudar o mundo. E, portanto, juntando o melhor quase de duas realidades, que é, por um lado, trabalhar na área da comunicação e com associações de doentes, e, por outro lado, em prol da oncologia. E, portanto, achei que estava ali quase uma tempestade perfeita para poder mudar a minha vida. É difícil trabalhar na área da oncologia, Ana? Eu diria que é um doce amargo. É doce toda a parte que tenha que ver com esperança e trazermos mais normalidade à vida todos os dias. É amargo quando somos mesmo confrontados com a dureza que é a doença. E, efetivamente, todas as vezes que, por exemplo, que por motivos profissionais eu tenho que ir aos hospitais e tenho que passar pelas salas de espera de oncologia, dá um aperto no coração gigante e aí é difícil trabalhar esta área. Sobretudo também porque tu tiveste o confronto com essa doença no teu seio familiar com a tua mãe, não é? Exatamente, e senti isto na primeira pessoa. O que eu sinto é que quando nós estamos a viver isto na primeira pessoa, acaba por ser, se calhar até menos impactante quando é um ente querido nosso. E, portanto, o sentir e o saber, o ser confrontado com a notícia de diagnóstico da minha mãe, eu estava com ela quando ela foi diagnosticada, o mundo, efetivamente, isto é um lugar comum, mas o mundo desaparece e o chão desaparece completamente naquele momento e somos confrontados com a nossa fragilidade, com a minha mãe, se calhar daqui a um mês não vai estar aqui. E o que é que eu posso fazer? 1000 perguntas que aparecem na cabeça naquele momento, como é que eu vou responder a estas perguntas e como é que eu vou fazer com que os dias da minha mãe sejam melhores e sejam mais fáceis. E nesse aspecto é muito duro, efetivamente. Não muda nada nessa situação, quando se recebe o diagnóstico, o facto de, por estares na indústria farmacêutica, eventualmente teres algum conhecimento sobre o que é que se seguiria a seguir?
Nessa altura eu ainda não estava na indústria farmacêutica. O medo era gigante. Pergunto-me a mim própria que se calhar se fosse hoje, se calhar tinha menos medo, porque... Estavas mais bem preparada. Exatamente, e conhecia também no fundo mais fontes de informação às quais poderia recorrer. O que senti muito quando comecei a trabalhar nesta área, e nomeadamente na área da interação com as associações de doentes, é o papel fundamental que a indústria farmacêutica pode ter no sentido de serenar a vida das pessoas, porque muitas vezes é só ter a informação certa no momento exato, porque a catadupa de dúvidas, portanto, escalam tão rápido que se nós conseguirmos de alguma forma parar logo esse processo e dar as respostas que são necessárias, evitamos todo esse quase sofrimento, porque na realidade é um sofrimento. E senti efetivamente que este trabalho com as associações de doentes, que são a principal fonte à qual os doentes recorrem quando precisam de informação e de colo, podermos capacitar também e ajudar a capacitar as associações de doentes com a informação que é necessária, com tudo o que seja, no fundo, dados, ajudas às quais as pessoas possam recorrer, médicos com quem possam falar, rede de segundas opiniões, contactarem com famílias que estão a passar por uma igual situação, e muitas vezes nós podermos falar de igual para igual com alguém que está a passar a mesma coisa do que nós. Esse sentido de comunidade é muito importante. não é? É muito importante. E aí acho que nós temos um papel crítico a poder fomentar essas discussões e, no fundo, também fazer pontes entre o que é, no fundo, a comunidade de doentes e a comunidade científica, e colocar todos, no fundo, normalizar a linguagem e tornar comum, não é, estas coisas que não são comuns, não é? Porque o comum é aquilo que nos une, e muitas vezes o que eu acho que o doente e o familiar sente-se num lugar isolado, e portanto tudo o que seja poder trazê-lo para um lugar comum vai aliviar dor e sofrimento. E que papel é que ocupa essa experiência que tiveste com a tua mãe e a memória dela, no fundo, nas tuas decisões e na forma como desempenhas o teu trabalho? Tem um papel central, fundamental, porque obviamente esta situação já foi há mais de 20 anos, mas se é coisa que eu nunca me esqueço foi aquilo que senti naquela altura, e pensar que de alguma forma posso contribuir para que pessoas que tenham que passar pela mesma situação possam ter dias mais normais. É a única coisa que se pede, são dias normais, e a normalidade, que até pode parecer pouco, é tudo aquilo que é necessário para pessoas que estão a passar por esta situação. E portanto o que eu sinto é que diariamente posso contribuir para que as pessoas que estão a passar por esta situação tenham dias normais. E os dias normais é poder abraçar, poder ir à festa de anos, poder ir ao casamento da filha, poder ver nascer os netos. E nós temos uma palavra a dizer porque conseguimos trazer soluções que ajudam a não só prolongar a vida dos doentes, mas acima de tudo que essa vida seja vivida com qualidade. E portanto aí nós temos um papel central no dia-a-dia e no nosso trabalho. E portanto é para isso, é muito com foco nessa meta que eu todos os dias saio e venho trabalhar. Como é que tu equilibras o aspecto emocional desse teu propósito com as exigências estratégicas e as decisões mais racionais também necessárias à tua função? É desafiante, mas sem dúvida nenhuma que eu acho que uma das coisas que nos ajuda muito é sabermos sempre o porquê, não é? E quando às vezes podemos estar até numa encruzilhada profissional de não sabermos como é que havemos de sair de uma determinada situação, a mim ajuda-me brutalmente a pensar o porquê. Porquê é que nós estamos a fazer isto?
Qual é que é, no fundo, o fim último, o nosso objetivo com estarmos a trilhar este caminho. E, portanto, isto é a parte racional da coisa, mas nesta parte racional há todo um lado emocional que é, nós estamos a dirigir a nossa atividade para um doente em particular, ou para um grupo de doentes em particular, e, portanto, essa emoção liga-se naturalmente com a razão, e sabermos sempre para quem é que nós estamos a trabalhar ajuda muito a colocar as coisas em perspectiva e saber tomar as decisões certas. Como é que tu sentes o impacto do que fazes? Como é que eu sinto? Sinto de inúmeras formas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo agora relacionado com a área até de neurociências. Uma das coisas que eu fico muito impressionada é as salas de espera de neurologia nos hospitais e a evolução que os tratamentos nesta área têm tido nos últimos anos. E uma coisa que me faz arrepiar é ouvir dizer assim, nós antes entrávamos dentro de uma sala de espera da área de neurologia, nomeadamente com doentes de esclerose múltipla, e tínhamos os doentes todos em cadeira de rodas. E hoje em dia entramos nestas salas e podia ser uma sala de outro sítio qualquer, portanto já não há doentes em cadeiras de roda, as pessoas já têm muito mais qualidade de vida, vê-se o doente muito menos debilitado e, portanto, isto é um impacto óbvio daquilo que a medicina pode trazer à vida das pessoas, porque a diferença entre estar numa cadeira de rodas ou fazer a vida normal sem qualquer tipo de auxiliar físico é brutal. O que é impossível para ti? Eu não vou dizer que impossível é nada, mas eu diria que impossível é muito pouco, porque quando nós temos exatamente vontade e propósito e sabemos o que é que nos move, eu penso que nós somos capazes de tudo. O que significa para ti reimaginar a medicina? Reimaginar a medicina é aquilo que nós fazemos, e eu sinto mesmo que nós reimaginamos a vida diariamente dos nossos doentes, com as soluções que lhes trazemos, com todos estes momentos, lá está, que podem ter em família, com todas as caminhadas que podem dar, com todos os abraços que ainda estão disponíveis. Portanto, isto é reimaginar a medicina, é, acima de tudo, trazer a normalidade à vida das pessoas. Alguma coisa queiras partilhar que eu não tenha perguntado? Gostava de partilhar a emoção que eu sinto, quase o amor que eu sinto, que todos nós colocamos ao serviço dos nossos doentes diariamente. E isto vem, e é um traço comum, seja das pessoas que estão mais em contacto, por exemplo, com a comunidade médica no dia-a-dia, seja em pessoas que estão no escritório, e nós temos, apesar de sermos todos tão diferentes, nós temos isto que nos une, que é os nossos olhos brilham quando nós conseguimos perceber o impacto que nós temos lá fora. E isto é extraordinário, porque isto une homens, mulheres, independentemente da sua função, seja trabalhar em finanças, seja trabalhar na área de vendas, seja trabalhar na área de regulatory affairs. Todos nós temos este brilho no olhar quando percebemos a quantidade de vidas que impactamos lá fora, e isso é espetacular. Obrigada, Ana. Obrigada eu, adorei Obrigada. a experiência. Obrigada. O podcast é um projeto da Novartis, uma empresa de medicamentos inovadores que pretende dar voz a todos os que se dedicam com garra e paixão à ciência e à saúde em Portugal. As conversas são conduzidas por mim, Patrícia Adegas, com música original de Steven Gillan. Aqui houve histórias sobre quem vê o seu trabalho como um compromisso com a vida.